Fala galera, beleza? Então hoje eu tô aqui para poder passar para vocês um conceito super importante para qualquer trader que for operar no mercado financeiro, que vai ajudar muito a identificar o fim de uma tendência no mercado, beleza? Que é o conceito de falha e quebra de estrutura. Vamos começar então pela primeira parte, que é a falha de estrutura. A falha de estrutura ou uma falha de tendência ocorre quando o movimento de preço não confirma a continuação da tendência atual. Beleza? Então, uma tendência de alta que é composta por topos e fundos ascendentes, quando o preço ele falha ao romper o topo para formar um próximo topo ascendente, isso daí se configura uma falha de estrutura, tá? E vamos agora partir para a quebra de estrutura, que a quebra de estrutura refere-se à violação de padrões de preço que caracterizam a tendência existente, tá? Então vamos aqui para o exemplo gráfico, por na prática, a gente está aqui no gráfico do milho futuro, beleza? No gráfico diário. O ativo que vem numa tendência, uma pernada de alta, fez uma correção, e aqui o que a gente tinha que esperar que o ativo fizesse nesse momento? A gente tinha que esperar que o ativo, ele, ao retrair dessa pernada de alta, ele teria que romper o topo anterior para continuar a tendência de alta, tá? Mas o que o ativo fez que a gente consegue identificar? O ativo ele não rompeu o topo anterior, caracterizando a falha de estrutura. A falha de estrutura, como a gente mencionou anteriormente, é o primeiro passo para a gente identificar o fim de uma tendência. Então, qual é o segundo passo? A gente esperar a quebra de estrutura. Então, o mercado ele subiu, falhou a estrutura, mas quando ele foi tentar fazer a quebra da estrutura, ele não conseguiu quebrar essa estrutura. Então, nesse momento aqui, a gente estava numa tendência lateral, a gente não tinha uma tendência definida ainda, tá? Deixa eu só preencher aqui. Aqui a gente estava numa tendência lateral. Então, isso aqui muitas pessoas chamariam de fundo duplo, beleza? Então aqui a gente consegue identificar também uma tendência lateral que rompeu o seu último topo, aí ele fez essa pernada de alta, quando ele corrigiu, ele falhou novamente a estrutura de alta, falhou ao fazer o movimento que a gente espera numa tendência de alta, que é o rompimento do topo anterior para fazer um topo maior que o topo anterior. Aí ele falhou essa estrutura, ou seja, primeiro passo do fim de uma tendência, da inversão da tendência concluída, que era a falha. Quando o ativo ele foi fazer a quebra da estrutura, ele quebrou forte a estrutura, ele segurou aqui na primeira vez, mas no próximo dia ele rompeu forte a estrutura e deu origem a essa movimentação fortíssima de baixa, que originou aqui uma queda de 15% no milho, beleza? Então, agora a gente tem uma outra falha e quebra de estrutura. O ativo ele corrige a tendência de baixa, e aí a continuação da tendência de baixa seria ele romper esse fundo anterior. Mas você consegue identificar que apenas o pavio do candle rompeu o fundo anterior. Eu gosto de operar dessa forma, eu gosto de marcar o fundo e eu gosto que um candle feche abaixo desse fundo para eu confirmar que sim, houve o rompimento do fundo ou topo anterior, beleza? Então, como não fechou nenhum candle acima, a gente pode configurar uma falha de estrutura. E aí, quando ele foi fazer a quebra de estrutura, ele rompeu o topo anterior aqui, e aí ele quebrou essa estrutura de baixo, tá? O que muitos aqui chamariam de fundo duplo, tá? Eu não chamo de fundo duplo, eu chamo de falha e quebra de estrutura. Então, aqui a gente tem novamente uma falha e quebra de estrutura, quando o ativo ele corrige, fazendo o primeiro passo de uma tendência de alta, que é o fundo maior que o fundo anterior. Então, o primeiro passo da tendência de alta foi concluída. Mas quando a gente percebe que quando ele vai tentar romper o topo anterior para poder dar início a uma tendência de alta, ele falha, ele termina acima do ponto de topo, mas depois ele já volta um candle bem forte de baixa. Então ele falhou essa estrutura.
quando ele falha essa estrutura, ele vem quebrar essa estrutura, ele quebra e cai, beleza? Então, o que que a gente consegue tirar de proveito da falha e da quebra de estrutura? A gente consegue identificar se o mercado ele vai continuar seguindo a sua tendência ou ele vai inverter a sua tendência. Aqui, enquanto muitas pessoas estão comprando, você identificou já a falha de estrutura e está só aguardando a quebra de estrutura. E essa entrada aqui de venda na quebra de estrutura é o que muitas das pessoas chamam de pivô, pivô de baixa, beleza? Aqui a gente teria um pivô de alta, na verdade nem um pivô de alta, né? Aqui a gente teria a entrada na superação do fundo duplo, que o pessoal comenta. Aqui a gente teria a entrada de compra na superação de uma lateralização com um fundo duplo, beleza? Então, a falha e quebra de estrutura vai ajudar a gente a identificar o fim de uma tendência. A falha de estrutura vai identificar o primeiro passo da inversão da tendência, tá? A falha ela vai nos mostrar o fim da tendência, tá? E a quebra de estrutura ela vai mostrar para a gente a inversão dessa tendência, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ou de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, beleza? Então, agora eu queria abordar com vocês as figuras gráficas como ombro, cabeça, ombro, o fundo duplo até que a gente já abordou aqui e o pivô, tá? Então vamos agora partir para aqui para o pente, para eu poder mostrar para vocês o ombro, cabeça, ombro, tá? O ombro, cabeça, ombro que muitos grafistas que a movimentação dele é dessa forma aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? E aí os grafistas falam que a sua entrada deve ser feita na superação dessa mínima aqui, tá? O que que nada mais é isso aqui? Aqui a gente tem uma tendência de alta, beleza? Com uma retração, ela rompeu o topo anterior, formando um topo maior, tá? Na hora que ele retrai quase próximo ao mesmo nível desse suporte anterior, só que na hora que ele vai fazer a sua retração para poder continuar uma tendência de alta, porque se ele não romper esse fundo anterior aqui, como ele não rompeu, a gente não tem descaracterizado uma tendência de alta, então, a tendência de alta ainda está caracterizada, ainda está vigente. Então ele teria o quê? Ele teria que vir e romper esse topo aqui anterior, tá? Mas, ó, quando ele retrai, ele não rompe o topo anterior, então isso aqui a gente pode chamar de falha de estrutura. E aí, o que que o pessoal fala? O pessoal fala que a sua entrada deve ser aqui na quebra de estrutura, o famoso pivô de baixo. Então, o ombro, cabeça, ombro nada mais é do que uma falha de estrutura, depois uma quebra de estrutura. E aí a entrada deles é no pivô de baixo, beleza? Então vamos mostrar agora o ombro, cabeça, ombro invertido, que é essa figura gráfica aqui, beleza? Ombro, cabeça, ombro invertido é a mesma coisa, é uma tendência de baixa, tá? Caracterizada ainda, uma tendência de baixa válida, que ele rompe o fundo anterior formando um fundo menor, ele fica na mesma linha aqui ou não rompe esse topo aqui, tá? Só que na hora que ele faz a retração, ele faz um fundo maior que o fundo anterior. Ó, esse fundo aqui, ele está mais alto que o fundo anterior. Então aqui a gente tem o quê? A falha de estrutura. E aí os grafistas falam que a entrada é na superação desse topo, ou seja, no pivô de alta na quebra de estrutura. Então, o ombro, cabeça, ombro invertido e o ombro, cabeça, ombro normal é nada mais do que uma falha e quebra de estrutura, beleza? E a entrada no rompimento do pivô, beleza? Então agora vamos abordar o fundo e o topo duplo, que a gente comentou lá no gráfico. Então, o fundo duplo, vamos falar sobre o topo duplo primeiro. O topo duplo é basicamente a formação desse padrão gráfico aqui, tá? Não necessariamente ele tem que ficar na mesma linha, como eu abordei com vocês, tá? Vamos voltar aqui para o gráfico para eu mostrar para vocês, ó. A gente consegue identificar o que que muitas pessoas acham. Ah, o fundo duplo, o candle tem que ficar na mesma linha, não necessariamente, beleza? O candle, eu tenho que o candle só não pode terminar com o corpo abaixo
Ou seja, o candle não poderia terminar assim, ó, dessa forma. Para mim, o candle não poderia terminar dessa forma aqui, porque para mim já não é um fundo duplo, beleza? Então, o fundo duplo é quando o candle deixa um pavio aqui no na mesma região de preço do fundo anterior, ou seja, ele não termina com o seu corpo abaixo dessa região de preço, tá? Então, o que que é esse topo duplo? O topo duplo nada mais é do que uma falha de estrutura. Aqui a gente tem uma pernada de alta, ó, por exemplo, assim, o mercado fez isso. A gente tem uma pernada de alta, temos uma retração válida, né, porque esse fundo está maior que o fundo anterior, então está seguindo os conceitos de uma tendência de alta, e aí quando ele vai tentar romper o topo anterior, ele falha demonstrando um pavio, geralmente dessa forma aqui, ó, ele fica abaixo dessa região de preço, deixa um paviozinho aqui, ó, aqui, aqui a gente tem a nossa falha de estrutura. Beleza? Aí o que que muitos grafistas falam? Ah, você entra no rompimento aqui desse fundo. Mas o que que é o rompimento desse fundo? O rompimento desse fundo é a quebra de estrutura, entendeu? Então, o topo duplo nada mais é também do que uma falha e quebra de estrutura. Aqui a gente tem a falha de estrutura nessa nesse patamar de preço e no rompimento desse fundo anterior, que é onde todo mundo fala para você vender, aqui a gente tem a quebra de estrutura. Vamos agora partir para o fundo duplo, que o fundo duplo segue a mesma lógica. O fundo duplo ele fez essa pernada de baixa, aqui, ó, pernada de baixa, ele cai, forma aqui um candle demonstrando uma rejeição aqui nesse patamar de preço, tá? Assim, ó, demonstrando uma rejeição. E aí o que que a gente tem aqui? A gente tem o gráfico ele volta a subir, o ativo volta a subir, demonstrando uma rejeição aqui desse fundo e fazendo a falha de estrutura. E aí o que que você faz? Você aguarda a quebra de estrutura aqui nesse patamar de preço, e aí você tem a sua entrada, beleza? Como os grafistas gostam de dizer. Só que isso aqui nada mais é do que uma falha e quebra de estrutura, beleza? Ou você acha que os grandes players institucionais eles eh, vão ver, ah, formou um topo duplo, formou um fundo duplo. Eles não vão ver esses padrões gráficos. Eles entendem que uma tendência, ela se concretiza com topos e fundos ascendentes, no caso de uma tendência de alta, ou topos e fundos descendentes, no caso de uma tendência de baixa. Quando isso falha, como falhou dessa forma aqui, eles já ligam o alerta. Opa, pode ser que uma tendência ela está chegando ao fim, pode ser que ela inverta seu sentido. E aí ela inverte o sentido quando? Quando ocorre a quebra da estrutura. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre o pivô, tá? O pivô de alta nada mais é do que uma confirmação de estrutura. É só uma forma diferente da gente dizer continuidade de tendência, beleza? Então o pivô de alta o que que ele é? Ele é quando o ativo ele já está numa tendência de alta, beleza? Aí o que que o ativo faz? Ele retrai, formando um fundo maior que o fundo anterior, só que é o caso de uma tendência de alta. E aí quando ele vai e sobe, ele rompe o topo anterior. Isso aqui é o que a gente chama de ponto pivô. Então, no rompimento desse topo aqui que é concretizado o pivô de alta, beleza? Isso aqui é nada mais é do que uma continuidade de tendência, uma confirmação de estrutura, ou seja, ele está confirmando essa estrutura altista do preço aqui, beleza? Aí a tendência de baixa, o pivô de baixa é a mesma coisa. O ativo vem numa tendência de baixa, ele forma um topo menor que o topo anterior, ó, consegue identificar isso, topo mais baixo, e aí ele rompe o fundo anterior. Quando ele rompe esse fundo anterior aqui, a gente tem esse aqui como ponto pivô, o ponto de pivô, tá, do ativo. Ele concretiza esse pivô de baixa, beleza? Dando uma continuidade na tendência, confirmando a estrutura baixista do ativo, beleza? Então, o que eu queria apresentar para vocês era basicamente isso. Era que, as figuras gráficas elas têm um sentido por trás, muitas pessoas falam que não funciona, mas elas funcionam sim, mas não porque formou o ombro, cabeça, ombro, ou porque formou um topo duplo, mas sim
por conta da falha e quebra de estrutura, que aí a gente consegue identificar que uma tendência está chegando ao fim e que pode ser que inverta o seu sentido, beleza? Então, fiquem atentos à falha e quebra de estrutura, que é algo muito importante para vocês usarem nos seus trades, principalmente quem faz day trade, é muito importante você saber identificar quando ocorre uma falha e quando pode ocorrer uma quebra de estrutura para você não ficar posicionado contra, essa falha e quebra de estrutura. Beleza? Então espero que isso tenha ajudado vocês e que vocês consigam implementar essa falha e quebra de estrutura no operacional de vocês. Valeu!